Olá, estamos de volta com o Senado agora. O ajuste fiscal do governo tem uma semana decisiva no Senado. E as articulações políticas marcaram o primeiro dia de votação. Na pauta estão 3 medidas provisórias e uma data, 1º de junho. 2 MPs são tão polêmicas que até parte da base governista é contra. O presidente do Senado manteve a crítica ao ajuste fiscal, mas pautou a votação das 3 medidas provisórias para esta semana. O fundamental é que nós vamos fazer o dever de casa, nós vamos apreciar as medidas provisórias, sem prejuízo de dizer que esse ajuste continua equivocado, na contramão, está aumentando a recessão, o desemprego, a diminuição da massa salarial. O líder do PMDB chegou de um encontro com o vice-presidente da República com a posição oficial da maior bancada de senadores. Vamos votar na sequência, 665, depois a 664, que derruba o fator previdenciário, e na sequência vamos votar, discutir e votar 668. Vamos explicar cada uma. 668 é a medida provisória que aumenta 2 tributos sobre importação, o PIS/PASEP e a COFINS. É a menos polêmica das 3. A 665 define novas regras para o seguro-desemprego e o abono salarial. E a 664 altera prazos e tempo de contribuição para receber a pensão por morte. Os deputados retiraram do texto original mudanças no auxílio-doença e incluíram o fim do fator previdenciário, aquela conta que diminui o benefício de quem se aposenta mais cedo. A urgência é a mesma para as 3 MPs. Todas perdem a validade na próxima segunda-feira. Se forem modificadas no Senado, precisam voltar para a Câmara e dificilmente seriam analisadas a tempo. Por isso, antes de começar a votação aqui no plenário, as movimentações de bastidores foram intensas, inclusive para convencer parlamentares da base do governo. 2 dos 13 petistas avisaram que vão votar contra. Já comuniquei à minha bancada e faço aqui, não com alegria, que acompanharei o voto contrário, porque, infelizmente, aquilo que eu queria construir não fosse possível o acordo. O presidente do Senado reuniu os líderes partidários para tentar um acordo que agilizasse a votação. Os oposicionistas avisaram que não tem pressa. Na 665 nós temos 11 destaques apresentados, certo? A posição será exatamente, de a partir de agora, apresentar requerimentos sobre os 11 destaques e a partir daí chegarmos até o texto final. Então nós não temos nem previsão de que hora iniciaremos a discussão da 664. E nós vamos apresentar um requerimento em bloco para derrubar em bloco os destaques que ele vai apresentar, porque nós temos um tempo exíguo, nós precisamos votar não só essa medida provisória, mas a 664 também e a 668. Agora é o plenário aí que vai dizer. E o plenário decidiu, numa votação apertada e longa, que a medida provisória 665, que muda regras do seguro-desemprego, está valendo. Desde o começo da ordem do dia, ficou claro que a jornada seria longa. Só para decidir se a primeira das 3 medidas provisórias era urgente e constitucional, os senadores demoraram quase 2 horas. Aprovados os pressupostos constitucionais. O Democratas apresentou 11 destaques para modificar a MP 665. O regimento do Senado permite que eles sejam votados de forma simbólica, o que é mais rápido. Para gastar tempo, a oposição apresentou requerimento para que os destaques fossem votados um a um no painel eletrônico. Estamos pedindo que o painel seja aberto porque temos uma noite longa pela frente. Mas o governo ganhou o primeiro round e conseguiu que todos os destaques fossem votados em bloco. As galerias estavam lotadas de manifestantes da força sindical. Houve tumulto e alguns foram retirados do plenário. Em outro momento da sessão, o presidente do Senado precisou interromper os trabalhos. Eu peço à polícia do Senado que, por favor... Parlamentares contrários à MP 665 se revezaram na tribuna. O senhor Joaquim Levy é um ministro a serviço do capital financeiro, contra os interesses dos trabalhadores.
O senhor Joaquim Levy, este caminho que está apontando, só servirá para o abismo. Cada um que está votando, cada um que põe a mão na consciência, pense um pouco, para que vai servir esse ajuste? Ele vai, por acaso, mudar a situação que nós temos? A base governista falou pouco durante a sessão. É óbvio que o nosso projeto econômico, o nosso projeto de governo, não é o ajuste. O ajuste é a base para que possamos retomar esse projeto. E virão medidas, como já veio a medida que aumenta a contribuição dos bancos sobre o seu lucro líquido. Outras virão para taxar grandes fortunas. Passava das 9 da noite quando o plenário aprovou a medida provisória. O placar foi apertado, 39 votos a favor e 32 contra. Veja agora como ficaram as regras para o seguro-desemprego e o abono-salário aprovadas pelo Congresso. A regra fica assim: para pedir o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador precisa comprovar que trabalhou durante 12 dos 18 meses anteriores à demissão. Para fazer o segundo pedido, deve demonstrar que recebeu 9 salários nos 12 meses anteriores. A partir da terceira solicitação, a regra é a mesma que vale hoje: comprovar o recebimento nos 6 meses anteriores à demissão. O desempregado também deve frequentar curso de qualificação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. No caso do abono salarial, o benefício de um salário mínimo anual é pago ao trabalhador que recebeu em média 2 salários mínimos por mês. Pela lei em vigor, tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano. O governo queria ampliar esse prazo para 180 dias e que o benefício fosse proporcional ao tempo de serviço, como funciona no caso do 13º salário. O Congresso manteve o pagamento proporcional, mas reduziu o prazo de trabalho de 180 para 90 dias. E o plenário também começou a debater a medida provisória 664, que faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo. O repórter Dante Ascioli tem outras informações sobre a votação desta terça-feira. Dante? Olá, Hermes. Como a gente viu aí na reportagem, o governo conseguiu o número e aprovou a medida provisória 665. Nós vamos conversar agora com o líder do governo no Senado, o senador Delcídio Amaral. Senador, tem motivo para comemorar? Não, acho que tem motivo para a gente trabalhar mais ainda, avaliar tudo o que aconteceu, né, na votação de hoje, uma votação importante, inegavelmente. Temos que estudar os números agora bem, no detalhe, nos preparar para amanhã, que também vai ser um dia difícil, e para quinta-feira também com a medida provisória 668. O que vai dar mais trabalho, votar a medida provisória do fator previdenciário ou votar a medida provisória que mexe nos impostos sobre importação? Acho que as duas medidas provisórias são difíceis. Então nós estamos nos preparando aí para uma batalha tão dura quanto essa que nós vivenciamos, principalmente com relação à medida provisória 665. A oposição deu sinais aqui de que está disposta a atrasar, adiar a votação, gastar o tempo necessário para prorrogar essa decisão. A base vai ter número para chegar até quinta-feira ou eventualmente até sexta-feira e conseguir essa aprovação? Temos que trabalhar fortemente com os nossos generais aí. A oposição está fazendo o jogo dela. A gente tem que compreender que o papel da oposição é esse mesmo. E nós temos que nos preparar para ficar aqui, não só votar amanhã, votar quinta-feira e encerrar aí esse pacote difícil, um pacote que a votação que gera assim, muitas discussões, mas fundamentais para a economia brasileira. Senador, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Eu te agradeço, boa noite. Nós vamos dar a agenda agora de votação. A medida provisória 664, que trata da pensão por morte e do fator previdenciário, será votada nesta quarta-feira às 14 horas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, antecipou, portanto, a ordem do dia, das 16 para as 14 horas. No caso da MP 668, que aumenta a alíquota de 2 impostos sobre a importação, a votação ficou para quinta-feira, a partir das 16 horas. Hermes. Obrigado, Dante.
O presidente do Banco Central defendeu no Congresso que a política monetária deve continuar vigilante para controlar a inflação. Alexandre Tombini participou de audiência pública conjunta das comissões de Orçamento, Assuntos Econômicos e Fiscalização e Controle nesta terça-feira. O presidente do Banco Central disse que a economia brasileira passa por uma fase de transição, com consumo moderado e investimentos reduzidos. Mas ele defendeu que esse movimento é necessário para garantir a retomada do crescimento. No âmbito da política fiscal, o governo federal vem propondo e adotando amplo, profundo e consistente conjunto de medidas fiscais, que inclui contenção de despesas correntes e parafiscais, eliminação de subsídios, realinhamento de tarifas públicas, bem como medidas de cunho mais estrutural. A adoção de forma completa e inequívoca desse conjunto de medidas contribuirá para que a transição seja mais rápida e para que os benefícios logo comecem a aparecer. Segundo Alexandre Tombini, as medidas adotadas no Brasil em 2008, que permitiram a saída da crise financeira internacional, não conseguiram produzir crescimento econômico nos últimos 2 anos. Mas acabaram por, digamos assim, afetar os fundamentos macroeconômicos, em particular os colchões de proteção que nós tínhamos na área fiscal. Tombini explicou que o aumento da inflação nos últimos meses foi provocado pela alta do dólar no mercado internacional e pelo reajuste de preços administrados, como de combustíveis e energia elétrica. Ele voltou a afirmar que o Banco Central trabalha para atingir a meta de inflação de 4,5% até dezembro de 2016. Os parlamentares também questionaram as chamadas pedaladas fiscais, o uso de dinheiro de bancos públicos para cobrir despesas que deveriam ter sido pagas pelo Tesouro Nacional. As manobras foram consideradas crime de responsabilidade fiscal pelo Tribunal de Contas da União em abril deste ano. Para Tombini, a questão é jurídica e não está na esfera do Banco Central. Detectamos ao final de 2013, início de 2014, foram feitas as consultas à instituição. A instituição respondeu, inclusive, que está em processo de arbitragem junto à Advocacia Geral da União. Foi detectado no Banco Central isso em uma auditoria, é isso? Foi detectado? Não, auditoria não, trabalho de supervisão. A Caixa, o BNDES e o Banco do Brasil ainda podem estar financiando o governo federal? Não foi isso que eu disse, não. Mas foi podem isso. estar ou não estão? Não foi isso que eu disse. Não, eu estou perguntando. Não foi, não vou responder em tese. Embora a resposta tenha sido satisfatória, do meu ponto de vista, ela foi as informações técnicas preencheram o vazio da ausência absoluta de resposta sobre esse assunto. E uma correção. A medida provisória 664 vai realmente ser votada, ou a previsão de votação dela está marcada para esta quarta-feira às 14h, mas a 668 está marcada para quinta-feira às 11 da manhã. Cerca de 6 mil gestores, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais, estão na capital da República desde o início da semana. Eles participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios. Na pauta, reivindicações e pedidos de mais recursos. Prefeitos de todo o país voltaram a Brasília com uma lista de reivindicações ao governo federal e ao Congresso. A questão do Pacto Federativo, entre outros assuntos, são de suma importância, principalmente para aqueles municípios, assim como o meu, são municípios pequenos, de pouca receita, que dependem demais do FPM. A queda da arrecadação, o pessoal está gastando menos, está se arrecadando menos, porém está se conseguindo menos recursos para os municípios, porque o município depende uma boa parte do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é passado pelo governo federal. Quando cai tudo, né? É um efeito cascata. De manhã, na abertura, frustração. Nem a presidente Dilma Rousseff, nem o vice Michel Temer compareceram. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, representou o Executivo Nacional. O governo faz um orçamento, vota o orçamento e nós acreditamos no orçamento. Os prefeitos acreditam em emenda parlamentar. Aí vem agora, se cancela 21 bilhões de emenda. Nós avisamos. A questão não é essa de cortes, o ajuste da economia, ele gera necessidade de qualquer ente da federação, seja um município, um estado, um governo federal, ter um pouco mais de cuidado nas suas despesas. É evidente, cada um precisa fazer a sua parte, porque todos nós, brasileiros,
na vida pública ou não, queremos uma economia do país saudável. Senadores que defendem a causa municipalista marcaram presença. O Brasil, nós temos a concentração muito grande no governo federal, depois no governo do estado, e olha, menos de 16% é que chega para os 5 mil e tantos municípios. Então é muito pouco, e os municípios estão sobrecarregados com os programas que são criados e incumbindo aos municípios tocar esses programas, principalmente na área social, na saúde, na educação. À tarde, o debate principal foi sobre reforma política, com a presença de alguns parlamentares federais. Coincidentemente, no mesmo dia em que o plenário da Câmara começou a votar matérias relacionadas ao tema. Aqui, prefeitos tiraram dúvidas e opinaram, por exemplo, sobre o fim de coligações partidárias, voto distrital e financiamento público de campanha. Por que a gente não pode também cair nesse conto de que o financiamento jurídico ele é sinal definitivo de corrupção? Não é. Se isso vem acontecendo no Brasil, que se punam aqueles que transformaram o financiamento de pessoa jurídica em caminho para a corrupção. Nós não podemos nos conformar com o sistema eleitoral que nós temos hoje. O nosso quadro é completamente caótico e seguramente nós somos uma vergonha internacional. Na audiência pública desta terça-feira, os parlamentares da comissão mista que analisa a MP do futebol ouviram um grupo bastante interessado na revitalização do esporte mais popular do país, os torcedores. As torcidas saíram da arquibancada para discutir a medida provisória de refinanciamento da dívida dos clubes. Vieram ao Senado representantes da Urubuzada, da Gaviões da Fiel e da Associação Nacional das Organizadas. Os torcedores reclamaram do custo de manutenção das novas arenas. Que não pode pegar um clube combalido e você construir um estádio de não sei quantos milhões, 1 bilhão. Isso logicamente não vai dar certo e a conta vai chegar no bolso do torcedor, que ele que sempre paga. Do preconceito com as torcidas organizadas. As torcidas organizadas nada é do que um reflexo da sociedade, tem todos os problemas que a sociedade tem. Às vezes me espanta quando as pessoas em casa veem um programa de televisão onde tal torcida não tem uma conduta legal e ela fica espantada como se aquilo não fizesse parte do dia a dia dela, no trânsito, no shopping, na praia. E principalmente do preço dos ingressos. A gente entende que se houvesse um valor de uma cota de no mínimo 50% do estádio a preços populares, pelo menos esses 50% estariam cheios. Pelo menos já começaria o jogo com metade do estádio ocupado. Esse valor está acabando com a arquibancada, no sentido de festa, no sentido de tradição. Repetindo, a pessoa não leva mais o filho dele, que é um futuro consumidor. O deputado Orlando Silva, que foi ministro do esporte, concorda com a oferta de ingressos mais baratos. Mas eu sou a favor também de que nós, Jovaí, tomemos cuidado para garantir uma participação no estádio, na festa, de uma parte do nosso povo trabalhador. Que ao menos uma parte do estádio você dedique para ingressos a preços populares. O relator da medida provisória, Otávio Leite, adiantou que a demanda por ingressos a preços populares vai constar no relatório. Estamos combinando aí com as torcidas organizadas e elas reclamam muito dos preços dos ingressos. Eu acho que esse é um ponto que eu vou te contar. As arenas estão aí, mas elas, na verdade, praticam preços muito elevados. Então, estão estudando se tem algum caminho para tentar impor pelo menos um percentual de ingressos mais baratos. A MP 671 institui o programa de modernização da gestão e da responsabilidade fiscal no futebol brasileiro. O texto permite o refinanciamento da dívida dos clubes em até 20 anos, sob a condição de que algumas contrapartidas sejam observadas. As exigências são consideradas abusivas pelos times. As penalidades, que chegam até a eliminação do campeonato, também são criticadas. A dívida dos times chega a quase 7 bilhões de reais. Esta é a 4ª vez em menos de 20 anos que o governo tenta ajudar as agremiações. O relatório da medida provisória deve ser apresentado no dia 2 de junho. 25 de maio é o Dia Internacional da Criança Desaparecida. A data foi criada para alertar a sociedade para um problema sério. 25 milhões de crianças e adolescentes estão desaparecidos no mundo. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos. A cada 15 minutos, uma criança desaparece no Brasil.
São cerca de 50 mil por ano. Algumas são resgatadas, mas estima-se que 250 mil continuam desaparecidas. Muitas crianças fogem de casa por maus tratos, mas outras são sequestradas por organizações criminosas e usadas no trabalho escravo, na prostituição e no tráfico de órgãos. Em 2010, para auxiliar nas buscas, o governo federal criou o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Mas hoje, 5 anos depois, esse cadastro conta com menos de 500 casos registrados. Nós temos por ano 50 mil desaparecimentos, metade disso oficialmente em São Paulo, a outra metade no resto do país. E nós não temos 50 mil fotos de crianças, porque o site não é atualizado. Como mães, nos sentimos totalmente abandonadas pelo poder público em todas as suas esferas. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, os representantes do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República falaram da dificuldade de conseguir alimentar o cadastro, porque os estados e municípios não são obrigados a colaborar e têm dificuldade de acesso ao sistema. 27 unidades da federação assinaram um termo de adesão ao Sinesp, se comprometendo a enviar os dados. Muitas vezes a gente acha que é má vontade, mas são dificuldades mesmo, extremas, né? A gente chega em determinados estados que não existe nem conexão de internet na cidade, então aquela delegacia não tem nenhuma estrutura mínima e tudo. O representante do Conselho Federal de Medicina falou da experiência bem-sucedida do estado do Paraná, que conseguiu resolver 95% dos casos de crianças desaparecidas por meio de uma secretaria de inteligência. Ele deixou uma proposta para projeto de lei que determina a notificação obrigatória de todos os boletins de ocorrência no site do Ministério da Justiça, a atualização permanente do site e a confecção de uma carteira de identidade nacional para recém-nascidos. O senador Paulo Paim falou que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai levar adiante o projeto. A comissão vai tomar essas medidas e outras que a sociedade remeter para cá para ajudar nessa luta para resgatar as nossas crianças e adolescentes e não permitir mais que haja esse sequestro da nossa juventude. Os senadores prometeram também acelerar a tramitação de um projeto do senador Cristóvão Buarque, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O texto determina que emissoras de televisão veiculem todos os dias, em horário nobre, 1 minuto de informações sobre pessoas desaparecidas. O senador João Capiberibe apresentou nesta terça-feira um manifesto contra a aprovação da PEC 215, que transfere para o Congresso a demarcação de terras indígenas. O manifesto, assinado por 42 senadores, reforça o apoio aos setores da sociedade civil que são contrários à aprovação da PEC. A proposta precisa ser aprovada em uma comissão especial e no plenário da Câmara para chegar ao Senado. O movimento espera que os deputados nem cheguem a votar a matéria. Não são assinaturas que eventualmente possam ser retiradas, são assinaturas conscientes com uma tomada de posição clara, contrário a essa aberração chamada PEC 215. Portanto, a nossa expectativa é que a Câmara paralise a tramitação, paralise imediatamente, porque não tem sentido a tramitação de uma PEC que já é de plano recusada pela maioria dos senadores. Lideranças indígenas vieram ao Congresso e agradeceram o apoio dos senadores. O Senado precisa, nesse momento, mostrar que não está conivente com a bancada BBB, do boi, da bala e da Bíblia que está dentro da Câmara querendo quebrar, querendo atacar os direitos dos povos indígenas. Então, nesse momento, agradecer aos senadores que assinaram esse manifesto e contar cada vez mais com esse apoio. O Senado entregou nesta terça-feira o prêmio José Hermílio de Moraes a industriais que se destacaram no desenvolvimento nacional, na responsabilidade social e na promoção da cultura e do meio ambiente no ano passado.
Esta é a 6ª edição do diploma, que leva o nome do empresário e ex-senador José Hermílio de Moraes, criador do Grupo Votorantim, que morreu em 1973. Em 2015, o Conselho do Diploma decidiu fazer uma homenagem póstuma, concedendo o diploma ao filho dele, Antônio Hermílio de Moraes, que faleceu no ano passado. Antônio Hermílio, que perdemos em agosto do ano passado, foi um daqueles homens que, inspirados no empreendedorismo de seus antecedentes, se firmaram como grandes homens de negócios e que, a partir do que receberam, expandiram ainda mais seus interesses comerciais. Os homenageados foram o ex-senador e ex-governador de Alagoas, Albano Franco, que atua nos setores têxtil, açucareiro, de laticínios e de comunicações, Carlos Alberto Sicupira, presidente do Conselho de Administração das Lojas Americanas e também membro dos Conselhos de Administração das multinacionais Embev, de bebidas, e Burger King, de alimentação, Nevaldo Rocha, dono do Grupo Guararapes e das Lojas Riachuelo, que foi representado por seu filho, o ex-ministro da Agricultura Armando de Queiroz Monteiro Filho, que foi representado por seu neto, e que atua no setor siderúrgico e é pai do ministro do Desenvolvimento e senador licenciado Armando Monteiro. E o ex-senador João Tenório, que atua nos ramos agrícola e de comunicações e que, quando senador, propôs a criação do diploma José Hermílio de Moraes. É uma premiação destinada a realçar perante todos os brasileiros a importância do empreendedorismo, da livre iniciativa e do espírito inovador para enriquecimento material e moral da nossa pátria. A cada ano, com esse diploma, estamos valorizando aqueles que creem na força do trabalho, na livre iniciativa e na determinação de ver o Brasil melhor. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.